ultrassom e uma corrente. Mas aonde que está saindo, sendo emitido o ultrassom e a corrente? No aplicador do ultrassom. Então, no aplicador do ultrassom, emitindo ultrassom e mais uma corrente. Terapia combinada é isso, tá? Combinar dois recursos em um só aplicador. Nós temos as terapias de ultrassom de alta potência, temos corrente Alce, corrente polarizada e corrente high volt. Então, são 4 técnicas, 4 terapias que eu posso utilizar comprando ECOS. Posso trabalhar de forma isolada, ou seja, trabalhar só com uma terapia, só com ultrassom, só com a corrente Alce, só com a corrente polarizada ou com a corrente high volt. Quando eu trabalho só com ultrassom, vai ser no aplicador do ultrassom. Quando eu trabalho só com as correntes, a gente vai utilizar os canais das correntes, onde a gente tem que colocar os cabinhos, né? Os canais são 2 cabos de cada cor, e a gente vai utilizar os eletrodos, enfim. Então, eu consigo trabalhar de forma isolada as terapias, ou eu consigo combinar, né? Terapia combinada. E por que é tão importante utilizar terapia combinada? Porque eu vou otimizar tempo. Então, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando com ultrassom e uma corrente, vou potencializar os resultados, vou melhorar a performance ali do resultado, posso desenvolver métodos, técnicas próprias utilizando a terapia combinada, e o mais importante também, além dos resultados excelentes, é gerar maior valor na minha sessão, um valor maior agregado. Então, se eu cobro tanto para trabalhar com uma terapia só, eu vou cobrar mais para trabalhar com 2 terapias ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é muito importante, porque você economiza muito tempo na sessão. Então, antes a gente tinha que aplicar o ultrassom e depois trabalhar com a corrente excitomotora, nesse caso a corrente Alce. Então, eu ficava 30, 40 minutos no ultrassom e mais 30, 40 minutos na corrente. Agora eu consigo combinar as 2 ao mesmo tempo. Então, você trabalhou com as 2 técnicas por 30, 40 minutos, certo? Nós temos 2 tipos de ultrassom terapêutico, que é o ultrassom convencional, o ultrassom plano, e nós temos o ultrassom focalizado. O focalizado, ele foi lançado agora pela Intramed. Na verdade, foi relançado, né? Porque já tinha ele na linha, o Sonofocus, mas tinha ele só como macrofocado, que é o focalizado corporal. E agora ele voltou para a linha como focalizado, tanto macro corporal quanto micro para facial. Então, é o novo Sonofocus, que é o lançamento. O que significa quando ele é focalizado? Nessa imagem inferior aqui do canto direito, é possível observar um transdutor côncavo, ele é arredondado, né? E quando eu emito a energia do ultrassom, essa energia ela é focalizada num único ponto, né? É pontual. Toda a energia se concentra num ponto só. Se eu observar essa imagem que está acima, aqui do lado direito também, eu vou conseguir observar que a energia, o transdutor é plano, ele está encostado ali na pele, né, representado na imagem, e eu consigo perceber que essa energia, ela é dissipada, ela é entregue igual para o tecido. Onde está o transdutor, ela é entregue para o tecido, né? Ela se espalha, ela mantém ali por toda a extensão, entregando essa energia. Então, o focalizado, ele concentra a energia no ponto só, o plano, ele vai trabalhar entregando essa energia por toda a extensão, por toda a região de procedimento, tá? Então, existem esses 2 modelos. Quais são as outras diferenças? Com o focalizado, a cavitação que gera é um pouco maior, o calor é maior, porque você concentra toda essa energia, né, num ponto só.
E você gera uma lesão térmica no tecido. Então, você causa um ponto de lesão ali no tecido quando você entrega essa energia focalizada. O ultrassom terapêutico plano, que ele só entrega essa energia como um todo para o tecido, que é o caso do ECOS, né? Porque quando você coloca o transdutor lá do equipamento, o aplicador, ele vai emitir essa energia, essas ondas ultrassônicas do ultrassom por toda a região de forma igual. Ele vai gerar uma cavitação, mas é uma cavitação estável. Essa cavitação estável, ela vai estimular a lipólise e não gerar um ponto de lesão térmico ali no tecido. Ela vai estimular a lipólise, que é o caso do ECOS. Então, o ECOS ele está representado nessa primeira imagem. Aonde eu estiver aplicando essa energia, essas ondas acústicas, essas ondas mecânicas, vão estar sendo aplicada por toda a extensão do tecido, tá? Não se concentra num ponto único. E nós temos diversos nomenclaturas, nomes que podem ser encontrados, né, principalmente comercialmente. O ultrassom focalizado, que a gente já entendeu como funciona, e o ultrassom focalizado é esse, que faz ponto por ponto, né, ou no modo varredura, mas fazendo vários pontinhos de lesão térmica no tecido. O ultrassom não focalizado, ele pode ser chamado, que é o caso do ECOS, né, porque ele é plano, cavitação, ultracavitação, lipocavitação, megacavitação. Então, todas essas nomenclaturas correspondem ao ECOS, que é um ultrassom plano, tá? Esses nomes são nomes mais comerciais, que a gente coloca lá no nosso marketing para chamar a atenção do nosso cliente final. Mas tem alguns profissionais que ainda perguntam: eu quero um ultrassom que faça cavitação. Todos os ultrassons, todos. Se ele é considerado um ultrassom, tanto focalizado quanto não focalizado, ele vai gerar uma cavitação no tecido. E essas nomenclaturas, elas se dividem de ultra, lipo, mega, é mais comercial, para chamar o cliente em si. Mas todo tipo de ultrassom, ele vai fazer uma cavitação, tá? Nós temos uma energia mecânica, né? Então, são ondas acústicas que chegam para o tecido ali como energia mecânica, vibrações mecânicas. Para ser considerado um ultrassom, ele tem que emitir essa energia mecânica. E a frequência, ela pode estar a frequência de um ultrassom numa faixa de 20 kHz a 200 MHz. Que, no caso da estética e da reabilitação, a gente trabalha mais 3 MHz, 1 MHz, né? Existe até no mercado de 5 MHz, o ECOS em específico é 1 MHz e 3 MHz. Então, ele vai atuar em tecidos de 2 a 3 centímetros, se a gente programa 1 MHz, e profundidades de até 5 centímetros, se utilizar 1 MHz. Né? Então, a gente tem essas duas frequências dentro do ECOS. O que gera essa energia mecânica, né? Como que essa energia, essas ondas acústicas, elas são emitidas para o tecido? Nós temos dentro do ECOS 3 cristais piezoelétricos. Esses cristais, ele está representado ali no aplicador, né? Mas não é esse metal de fora que a gente visualiza, ele está acoplado nesse metal, mas são 3 cristais. Esses cristais são responsáveis pelo tamanho da era, tamanho do aplicador, e são eles que transformam essa energia. Então, transforma a energia da corrente elétrica numa energia mecânica, nessas ondas acústicas que é transmitida para o tecido. Então, esses cristais são responsáveis por fazer essa transformação dessa energia. Os cristais, eles são calibrados na frequência específica, são eles que vão determinar, né? Uma vez calibrado, é aquela frequência pré-determinada. Então, no caso do ECOS, ele é calibrado na frequência de 3 e 1 MHz.
O que é a frequência, né? Que eu tô falando para vocês. A frequência é quantos pulsos é emitido, onda mecânica, por segundo, né? Ela é medida, a gente consegue determinar pela frequência. Então, 1 MHz, 5 MHz, 1 milhão, 5 milhões, e 3 milhões, né? No caso do Ecos 1 e 3. Nós temos que entender que a frequência ela também determina a profundidade, né, que essa onda, que esse impulso mecânico ele chega para o tecido. Se nós trabalharmos com uma frequência de 1 MHz, nós estamos trabalhando com uma profundidade maior. Então, eu estou emitindo ultrassom lá para o meu tecido e a profundidade, quando eu programo em 1 MHz, é maior. Se eu programo 3 MHz, a profundidade de atuação é menor. Então, é inversamente proporcional, né? Pensa só, 3 milhões é muito mais ondas ultrassônicas que 1 milhão, certo? É uma alta frequência, a gente consegue entender que é uma alta frequência, mas 3 milhões é muito mais ondas que 1 milhão. Então, essas ondas não têm tempo de chegar a uma profundidade maior. Por quê? Uma onda é interrompida pela outra, porque é uma grande quantidade de ondas ultrassônicas emitidas por segundo. Quando eu tenho 1 milhão, eu tenho um pouco mais de tempo para que essa onda consiga chegar numa profundidade maior, né? Porque são menos pulsos, menos ondas por segundo. Então, por isso que ela acaba sendo mais profundo, tá? 40 kHz e 60 kHz são ultrassom de baixa frequência, o ECOS não possui essa frequência, mas a profundidade deles passa a ser muito maior, tá? Porque, como são menos ondas ultrassônicas por segundo, eles conseguem chegar numa profundidade melhor. É legal trabalhar com ultrassom de baixa? Em alguns casos você vê um excelente resultado, porém você tem que tomar muito cuidado. Não são todas as pessoas que podem trabalhar com essa frequência baixa, porque tem algumas pessoas que não têm prega, tecido adiposo suficiente para estar trabalhando numa profundidade tão maior assim, tá? Então, 1 MHz e 3 MHz atende muito bem a nossa procura, por quê? 3 MHz vai estar atingindo uma profundidade de 2 centímetros. Então, para aquela pessoa que é mais magra, que a gente vem com adipômetro e consegue perceber que ele tem 2 centímetros e meio, até 3 centímetros, a gente consegue trabalhar com 3 MHz. Mas a pessoa, ela tem uma prega um pouco maior, uma prega de 6 centímetros, uma prega de 5 centímetros, então você já consegue trabalhar com 1 MHz, tá? É importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente fica limitado, né? Antes era muito comum ouvir que para trabalhar com a estética, a frequência tinha que ser 3 MHz em específico. E hoje a gente já entende que não necessariamente. Porque se eu quero trabalhar com tecido adiposo e o meu paciente tem 6 centímetros, 10 centímetros, eu posso com certeza estar trabalhando na frequência de 1 MHz, que mesmo assim eu vou estar só atingindo o tecido de gordura. Então, vai depender muito da profundidade e da avaliação do meu paciente, tá? Então, a gente já entendeu que a frequência, ela está relacionada com a profundidade de atuação e que é inversamente proporcional, sendo que 1 MHz atua mais profundo e 3 MHz mais superficial. Então, essa é uma característica física do ultrassom que a gente precisa entender, tá? Essa frequência, ela foi calibrada no cristal do equipamento. Bom, um outro parâmetro que a gente tem que entender também quando a gente fala de ultrassom é qual é o modo que eu vou entregar, de que forma que eu vou entregar essas ondas ultrassônicas,
essas ondas mecânicas para o tecido. Eu vou entregar ela de forma contínua, ou seja, todo o tempo que eu programei, eu vou entregar de forma contínua essas ondas, ou eu vou entregar parcelado, eu vou pulsar. Uma hora eu entrego essa energia mecânica, outra hora não. Uma hora entrego, outra hora não. E isso vai depender também do meu objetivo terapêutico e da minha avaliação clínica, tá? O ECOS, você consegue entregar continuamente ou você consegue pulsar. No modo pulsado, você tem a possibilidade de trabalhar com 25%, 50% e um modo exclusivo do ECOS Turbo, que é o 75%. O que isso significa? Vamos supor que eu presetei lá no meu equipamento que eu vou trabalhar por 10 minutos, tá? Coloquei a frequência e coloquei o tempo de 10 minutos. E coloquei no modo pulsado com um ciclo de trabalho de 25%. O que isso significa? Dos 10 minutos que eu programei, 2 minutos e meio, 25% desse tempo, ele vai emitir as ondas ultrassônicas. 75% do tempo não vai emitir, vai ficar no modo off, como se tivesse desligado, não está passando essa energia. Eu fiquei por 10 minutos lá aplicando, mas só 25% do meu tempo é que foi emitido essas ondas ultrassônicas. 50% é a mesma coisa, se eu programei 50% nesse mesmo exemplo, 5 minutos vai ter passado essas ondas ultrassônicas, essa energia, e 5 minutos não, tá em off, tá? Em modo, tá desligado, não tá passando essas ondas, tá? Em 75%, a mesma coisa, 75% do tempo passou, 25% não. Mas cada um desses modos, ele tem um objetivo. Por quê? O ultrassom, ele gera dois mecanismos no nosso tecido, dois efeitos. Um é o efeito mecânico, que é através desses impulsos acústicos que a gente consegue ver mobilizações, alterações ali, estimulações no nosso tecido. E o outro é através do efeito térmico, porque o ultrassom ele vai aquecer o tecido, ele está passando ondas ali de alta frequência, de alta intensidade, então ele vai gerar um aquecimento no meu tecido. Então, quando eu quero gerar tanto efeito mecânico, mas também quero gerar efeito térmico, eu quero aquecer aquela região, eu posso aquecer, eu vou deixar ou no modo contínuo, que geralmente a gente indica o modo contínuo para trabalhar com mecanotransdução, com efeito de estímulo de colágeno, porque aí eu preciso aquecer, eu quero aquecer, ou eu posso trabalhar com 75%, que é o super pulsado, porque eu vou ter o efeito mecânico, eu vou ter o efeito térmico, só que eu não vou estar passando essa onda continuamente. Esse modo é legal para trabalhar com a gordura localizada. Tem estudos que mostram que se você trabalha com a gordura localizada no modo super pulsado, o super pulsado quer dizer que de 10 minutos, 7 minutos e meio ele passou essa energia, ou seja, ele está muito próximo do contínuo. Então, ele vai gerar um efeito térmico. Só que, ao mesmo tempo, ele não está passando o tempo todo. Então, o tecido, ele não tem tempo de se acostumar com aquele efeito mecânico ou se acostumar com aquele efeito térmico. Por quê? Ora está passando, ora não. Por mais que ele esteja muito próximo do contínuo, ainda ele não está passando o tempo todo. Então, os estudos mostram que, deixando no superpulsado, você tem um efeito muito maior para o tecido adiposo através dessas ondas acústicas ali no tecido adiposo. Então, o modo superpulsado é indicado para gordura localizada. Vai ter o efeito mecânico e também vai ter o efeito térmico. Já os 50%, quer dizer que metade do tempo vai passar essa energia, metade não. Eu vou ter um efeito térmico mínimo, né? Mínimo, mas vou ter mais efeito mecânico do que térmico. Então, é para aquele tipo de tecido com fibrose, aderência, celulite fibrosada. Por quê? Eu tenho que gerar um aquecimento leve só para eu conseguir viabilizar, mover, deixar mais maleável aquele tecido,
Mas eu não quero um calor tão alto porque eu posso produzir mais colágeno. E naquela região eu já tenho excesso, porque eu tô com uma fibrose, uma aderência, uma celulite fibrótica, tá? Então eu preciso de um calor leve, mas eu preciso muito mais dos efeitos mecânicos desse ultrassom. Então eu programo em 50%. E o 25% é para aquele quadro de pós-operatório, por exemplo. Eu não posso ter efeito térmico. Por quê? O tecido já tem inflamação, já está mais edemaciado. Eu só quero gerar um efeito mecânico para esse tecido, só para ter a ação mecânica no tecido. Então, eu programo em 25%. Então, o modo que eu vou trabalhar, o modo que eu vou entregar essa energia, ela também corresponde à minha avaliação e ao meu objetivo terapêutico. Então, a primeira coisa, já sei como funciona a frequência, que é inversamente proporcional de profundidade. Já sei como trabalhar com o modo contínuo ou um modo pulsado, né? De acordo com o objetivo terapêutico. Porém, existe outros parâmetros que também devem ser observados para ter um efeito terapêutico, resultados durante a terapia. A potência do equipamento e a intensidade. Esses dois parâmetros, eles estão correlacionados. Por quê? A potência, ela é medida em watts e é a potência total do equipamento, aquela quantidade de energia que eu preciso para gerar a minha intensidade. Então, a potência é a energia total que o equipamento dispõe, que o equipamento tem. No caso do Ecos, é 72 watts de energia total, tá? Já a intensidade, eu vou dizer o quanto de intensidade está sendo emitida, em watts também, mas a cada centímetro quadrado. Quando eu coloco o aplicador, a cada centímetro quadrado, qual que é a energia máxima que eu consigo depositar ou a energia que eu estou trabalhando, tá? Por isso que ela é medida em watts por centímetro quadrado. Então, se eu programo uma energia de 1,5 watts por centímetro quadrado, a potência que eu vou exigir do meu equipamento é uma, certo? Agora, se eu programo, por exemplo, 3 watts por centímetro quadrado no meu equipamento, eu vou precisar de uma potência maior. Então, toda vez que eu ajusto a intensidade, automaticamente eu vou estar ajustando a potência, porque a intensidade, ela corresponde à potência, o quanto da energia total daquele equipamento eu estou precisando para emitir essa energia por centímetro quadrado, tá? Então, por isso que, quando vocês aumentam a intensidade, a potência aumenta também. E o tempo? O tempo, ele depende da região a ser tratada. Quanto maior a área, mais tempo a gente vai precisar para estar emitindo esse ultrassom. Eu já vou mostrar uma figura, um exemplo aqui no slide, referente ao tempo, como que a gente calcularia o tempo se fosse necessário. O que é legal? No Ecos, a gente já tem um modo automático, né? Já está tudo programado, bonitinho para a gente lá. A gente só precisa colocar o tamanho da prega cutânea, se é 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, automaticamente o equipamento, ele sabe qual é a frequência que você tem que usar. Então, frequência está relacionada à profundidade. E também referente ao tempo. Então, a gente vai colocar quantos aplicadores do tamanho do Ecos cabe naquela região e automaticamente ele já faz o cálculo do tempo para a gente, tá? Isso se for trabalhar nos protocolos pré-programados. Se você escolher a opção seleção manual, você vai ter que colocar todos esses parâmetros de acordo com o que eu estou falando aqui para vocês em aula. Aqui é só uma tabela, tá? Foi tirado da literatura, para que vocês entendam que a intensidade, ela também está relacionada ao tipo de tecido que vocês estão trabalhando. Por exemplo, o mais comum no caso do Ecos é que a gente esteja trabalhando com tecido adiposo, certo? Para o tecido adiposo, não precisa, não é necessário a gente colocar 3 watts por centímetro quadrado, o máximo lá do equipamento, que é 72 watts de potência e 3 watts por centímetro quadrado. Então, de acordo com a literatura,
numa intensidade de 1,5, 1,8 até 2,2, já existe excelentes resultados para o tecido adiposo, tá? Então, não precisa usar o máximo lá 3 watts. Deixa para utilizar 3 watts quando o objetivo for rejuvenescimento de tecido, que você precisa aquecer aquele tecido. Aí justifica utilizar uma intensidade e uma potência tão alta, tá? O Ecos, ele tem um aplicador leve, é ergonômico, é fácil de realizar a aplicação. Como eu já disse para vocês, a potência do equipamento Ecos é 72 watts e a era do equipamento é a maior do mercado também, com 24 centímetros. O que é a era? Só para que vocês entendam. A era é a junção de todos os cristais piezoelétricos. Quando eu junto os 3 cristais piezoelétricos, eu tenho essa medida, que é a área efetiva de radiação do ultrassom, em 24 centímetros, tá? Os cristais, eles não são esses metais que aparecem na imagem, os cristais estão dentro do aplicador, do outro lado desse metal, né? O que a gente tem que tomar cuidado, gente, é que às vezes a gente olha lá no equipamento, né? Olha lá nos equipamentos do mercado e vê essa parte de metal bem grande, sabe? Porque, ó, por exemplo, ali está no tamanho da era, se vocês medirem, está do tamanho da era. Mas, se nós quiséssemos, nós poderíamos colocar essa placa de metal bem maior, não teria nenhum problema. E falar para vocês, ia ficar subentendido para vocês que a nossa era maior do que realmente é, certo? Então, alguns ultrassons do mercado têm essa impressão. Quando você olha, você vê a parte de metal bem grandona de fora, só que o tamanho do cristal ele é menor. Então, quando a gente for comprar, quando for adquirir um equipamento, a gente sempre tem que perguntar qual é o tamanho da era e não o tamanho do metal que está lá fora. Porque o tamanho da era é que é realmente a área efetiva de radiação, é onde vai estar sendo transmitido através desses cristais as ondas ultrassônicas para o tecido, tá? Nesse caso do Ecos, é esse tamanho mesmo que é a nossa área efetiva de radiação, que é 24 centímetros quadrados, então é a maior do mercado. Se eu pego a potência máxima do equipamento e divido por essa área em centímetros quadrados, eu vou ter 3 watts por centímetros quadrados, ou seja, o máximo de intensidade a cada centímetro quadrado que o meu equipamento chega é 3 watts por centímetro quadrado, tá? E agora, só para que vocês entendam, eu vou mostrar como que é feito, por exemplo, um cálculo para a gente saber quanto tempo eu fico por região aplicando o ultrassom no meu paciente. No Ecos, a gente sabe que é feito automático nos programas pré-programados, mas só para relembrar, né? Eu tenho que fazer um cálculo referente à minha área de aplicação. Então, eu vou medir a altura da região ali onde eu quero aplicar. Por exemplo, na imagem está ilustrando aqui inferior de abdômen, né? Então, eu vou pegar essa região, 10 centímetros de altura, vezes 20 centímetros de largura, que corresponde à área de tratamento que eu preciso realizar. 10 vezes 20, eu vou ter 200 centímetros quadrados. Então, essa é a minha área de aplicação, 200 centímetros quadrados. Eu vou pegar esses 200 centímetros quadrados e vou dividir pelo tamanho do meu aplicador, pelo tamanho, na verdade, da era, né? Que a gente já sabe que é 24 centímetros quadrados. Então, 200 centímetros quadrados dividido pelo tamanho da era, que é 24 centímetros quadrados, eu vou ficar nessa região inferior ali do abdômen da paciente por 8 minutos e 33 segundos. Ou seja, eu vou fazer toda essa parte do abdômen dela somente em 8 minutos. Por quê? O aplicador do Ecos é 24 centímetros, é um aplicador grande. Agora, dando o exemplo de um aplicador pequeno, né? Um aplicador pequeno, ele tem em média 10 centímetros quadrados, o tamanho da era efetiva de radiação, tá?
Então, se eu pegar a mesma área de 200 centímetros quadrados e dividir pelo tamanho do aplicador de 10 centímetros, eu vou ter que ficar nessa região aplicando por 20 minutos. Então, o Ecos, ele otimiza muito tempo devido ao tamanho da era, ser a maior do mercado, ter esse tamanho onde possibilita você trabalhar com mais facilidade, mais agilidade, tá? Mas esse é o cálculo padrão para conseguir calcular o tempo de aplicação de ultrassom no abdômen. Então, a gente já viu frequência, viu modo de aplicação, contínuo e pulsado, viu potência e intensidade e aprendeu a calcular o tempo, certo? Isso são informações importantes para que a gente saiba trabalhar com ultrassom, mesmo que não tenha protocolos pré-programados no equipamento. A vantagem do Ecos é que tem essa configuração automática dos parâmetros, né, ultrassônicos. Então, assim, quando eu ligo o equipamento e seleciono um protocolo, vai aparecer para mim área 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que significa essas áreas? Deixa eu mudar aqui. Essas áreas significam quantos transdutor cabem no abdômen da minha paciente. Nesse caso que eu estou tratando ali o infra, né, o inferior, se eu colocar 2 aplicadores, um do ladinho do outro, já é o suficiente. Então, eu vou marcar aqui na minha tela 2, área 2. Se eu fosse fazer a parte inferior e superior, caberiam 4 transdutor, né? Então, eu colocaria de área 4, tá? E também eu tenho a programação inteligente do cálculo do tempo. Então, eu informo. Desculpa, quando eu faço a área do cálculo do tempo. Eu tenho também o cálculo automático quanto à frequência. Então, eu venho, faço a dipometria aqui, como está aparecendo na segunda imagem, com o dipômetro, o paciente em pé, e eu vejo, avalio quanto de tecido adiposo, de camada adiposa tem esse paciente. Quando eu programo aqui na tela do meu equipamento também o tamanho dessa camada, eu automaticamente, né, já vou ter a frequência programada. Então, o equipamento ele já vai calcular essa frequência para vocês. Muito mais fácil, muito mais prático, né? Mas a gente tem que entender o que significa a frequência do equipamento e também como calcula o tempo ali da aplicação. Certo, então a gente sabe que todos esses parâmetros são importantes na hora de realizar a técnica. Então, o Ecos tem 1 MHz, 3 MHz, uma era de 24 centímetros, 72 watts de potência total. Ele gera tanto efeitos térmicos quanto os efeitos mecânicos para o tecido. Como que funciona, né? Como fisiologicamente acontece e quais os benefícios do efeito térmico e do efeito mecânico para o tecido? Quando eu falo em efeito mecânico, gente, eu estou falando justamente da cavitação, que é tão conhecida, né, pelo ultrassom que faz cavitação. A cavitação do Ecos, como a gente já falou, que está representado nessa imagem inferior aqui, desse tecido adiposo, onde o transdutor é plano, onde essa energia está sendo entregue como igual por toda a região, vai estimular o que a gente chama de cavitação estável. Então, acontece essas microbolhas gasosas nos líquidos corporais, nos líquidos intersticiais que estão ali ao redor das células. Essas microbolhas, elas entram em atrito, estimulando ali o que a gente sabe de cascata lipolítica e estimulando a lipólise, tá? Quando nós trabalhamos com ultrassom focalizado, que está ilustrado na imagem acima, onde o ponto de energia se concentra em um só, né? A energia total se concentra em um só ponto, nós temos o que chamamos de cavitação instável. Esse agito dessas microbolhas, dessa cavitação, é tão alto que elas se implodem, elas não ficam intactas, e então gera um ponto ali de lesão no tecido, tá? Referente ao efeito térmico. O efeito térmico,
ele vai aumentar o fluxo sanguíneo, o aquecimento tecidual. Então, ele aumenta a vasodilatação do local. Aumenta com isso a oxigenação, nutrição do tecido, aumenta o fluxo sanguíneo, né? Mobilizações de íons. Então, ele trabalha com aquecimento tecidual e tudo o que traz de benefícios de aumentar a vasodilatação daquela região. Com isso, através do efeito térmico, do efeito mecânico, nós estimulamos a lipólise, tá? A lipólise é um mecanismo que a gente chama normalmente de quebra, né? Quebra da gordura. O que isso significa? Que é a quebra do triglicerídeo. Dentro da nossa célula de gordura, nós temos ácido graxo e glicerol, um glicerol e dois ácidos graxos, e eles são conectados, né? Formando um triglicerídeo. Esse componente, ele tem um peso molecular muito alto. Então, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil fazer com que esse componente, esse conteúdo, ele seja eliminado ou que ele tenha esse extravasamento aí da célula de gordura. Por isso que é necessário, antes de fazer essa liberação desses componentes, fazer essa quebra, essa lise. Então, a gente transforma o triglicerídeo em glicerol e ácidos graxos. A gente faz essa divisão. Como que acontece esse mecanismo? Através do efeito térmico e dessa cavitação do efeito mecânico, nós ativamos o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é responsável por aumentar o metabolismo, né? Esse sistema nervoso autônomo simpático, ele libera catecolaminas para fora, né? No interstício ali, fora dos adipócitos, adrenalina, noradrenalina. Essas, então, se ligam nesses receptores específicos das células, através de um mecanismo que a gente conhece como chave e fechadura. Essa ligação, então, desencadeia o que a gente chama de cascata lipolítica. Essa cascata é um monte de reações químicas que, inclusive, proporciona essa quebra, essa lise, né, dos graxos em glicerol, e aí possibilita com que esses componentes sejam extravasados ali da célula. O glicerol, ele, quando entra em contato, né, com a corrente sanguínea, ele é metabolizado pelo fígado. Já o ácido graxo é enviado para a corrente sanguínea. Então, ele fica ali circulante na corrente sanguínea com a necessidade de queimá-lo, né? De gastar essa energia, porque nada mais é do que energia. Então, ele fica ali para gasto energético. Então, por isso que após a aplicação do ultrassom, o que é recomendado? Fazer uma atividade aeróbica, uma atividade física, uma corrida ou até uma musculação mesmo, para conseguir gastar essa energia que foi liberada, está circulante ali pela corrente sanguínea. Se não fizermos esse gasto energético, ela volta a ser armazenado novamente na mesma célula ou em outra célula, mas ele volta ali a ser armazenado, tá? Algumas pessoas acabam pensando ainda, os nossos clientes, é legal a gente saber instruir, né? Eu fiz a técnica e eu vou eliminar a gordura pelo xixi, né? Ou pelas fezes. Isso não é real, né? Porque nós gastamos energia através da troca de gases, oxigênio e gás carbônico, quando a gente respira. Então, é só dessa forma que a gente está gastando energia, e não eliminando a gordura lá no xixi, não. Isso não é real, né? Isso é um mito. Então, é legal para que a gente consiga estar contando ali para os nossos pacientes. Um outro efeito fisiológico do ultrassom que é muito importante é a mecanotransdução do sinal, né? Que é o efeito, que a capacidade do fibroblasto tem de absorver essa energia mecânica, esse efeito térmico, e conseguir produzir aí os seus subprodutos, como colágeno, elastina, substância fundamental amorfa, fatores de crescimento. Por isso que o ultrassom hoje também pode ser e deve ser indicado para trabalhar
com rejuvenescimento, reparo de tecido, né? Porque também a gente tem essa atuação ali a nível dérmico, não só a nível do tecido adiposo. Efeitos fisiológicos do ultrassom também entra a neoangiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos a partir já dos pré-existentes, né, os microvasos, para suprir uma região deficitária que não está tendo esse aporte sanguíneo, essa oxigenação necessária. Então, qualquer alteração, né, em estética ou estética que precise de uma melhora da circulação, formação de novos vasos, nutrição, oxigenação, é indicado trabalhar com ultrassom, porque justamente ele está proporcionando isso para o tecido. Quem assistiu a aula de manhã consegue perceber que os efeitos do ultrassom são muito similares com os efeitos da ondas de choque extracorpórea, porque esse recurso de ondas de choque também gera ondas acústicas e esse efeito mecânico para o tecido. Então, acaba sendo muito similar referente aos efeitos. O que muda, equipamento, terapia, técnica de aplicação, né? Mas os efeitos acabam sendo muito similares. Uma diferença é que ondas de choque só tem o efeito mecânico e não o efeito térmico. Um outro efeito proporcionado aí fisiológico pelo ultrassom é o tixotropismo, que é a solubilização da substância fundamental amorfa, tá? Esse líquido intersticial entre as células, quando a gente tem, por exemplo, um quadro de fibrose, celulite, ele fica comprometido, né? Porque eu tenho ou um crescimento exacerbado das células de gordura, uma atrofia, né? Elas estão bem grandes, maiores do que o normal, e aí eu faço com que não haja uma circulação normalmente desse líquido intersticial, e ele acaba ficando acumulado, ele acaba ficando mais gelificado, né? Ele fica diferente a morfologia. Então, quando eu trabalho com o ultrassom, e aí a gente volta lá para o modo de uso do ultrassom, no modo de ultrassom pulsado a 50%, onde eu tenho um leve aquecimento, mas eu tenho mais efeito mecânico. Eu consigo fazer uma solubilização, consigo deixar essa substância fundamental amorfa mais maleabilizada, né? E a gente sabe que para tratar uma celulite fibrótica, não pode colocar calor exacerbado nessa região, tá? E nós temos o efeito também de sonoforese ou fonoforese, que é a potencialização da permeação de ativos através, né, do recurso de ultrassom. Então, eu consigo fazer um potencial de permeação maior de penetração ali para o meu tecido, utilizando o ultrassom. Então, eu posso utilizar um farmaco ou utilizar um gel que já tenha princípios ativos para potencializar essa permeação no tecido, tá? Posso aquecer, então o efeito térmico, ele vai gerar ali um efeito de estímulo de colágeno, estímulo de fatores de crescimento, proteínas como elastina, colágeno, ativação do fibroblasto. Mas no primeiro momento, quando eu aplico o calor, o primeiro efeito, né, o efeito primário desse calor ali no tecido, é fazer uma termocontração do colágeno. Então, por isso que eu consigo ver que o tecido ele acaba ficando um pouco mais estirado, eu consigo ver que o tecido ele ganha uma aparência, uma qualidade de tecido maior, porque imediatamente eu tenho essa termocontração controlada ali do colágeno, né? E com o passar dos dias, ele vai passar por toda a fase ali de remodelamento, proliferação desse colágeno e produção desse colágeno, né? Então, esse estímulo, ele causa uma termolesão controlada naquele tecido e vai desencadear aí todas essas fases referentes à síntese, né? À produção do colágeno, elastina, fatores de crescimento, todos os subprodutos ali do fibroblasto, que o fibroblasto é responsável. Quando já tem um processo inflamatório instalado no corpo, não é legal aquecer.
Então, pós-operatório, eu sempre vou evitar colocar um efeito térmico, só o efeito mecânico. Qual que é a indicação de parametrização para gerar essa termocontração controlada para estímulo de colágeno? Posso utilizar uma frequência de 3 MHz, que vai deixar essa energia mais superficial no tecido, e trabalhar no modo contínuo, com uma potência um pouco maior, para conseguir um aquecimento maior nesse tecido também. Esse é um artigo que ele vai desmitificar a possibilidade de trabalhar mais que 20 minutos por sessão no paciente. Então, algumas pessoas, né, alguns profissionais ainda acreditavam que não podiam trabalhar mais que 20 minutos, né, para não sobrecarregar o fígado, porque a gente sabe que uma parte desse componente acaba indo direto para esse órgão. Então, esse artigo ele veio para desmitificar e dizer que pode sim trabalhar mais que 20 minutos, desde que, né, o paciente ele esteja totalmente saudável, que ele esteja totalmente compensado. Então, avaliar o paciente, entender o quadro clínico, a história do paciente é indispensável para que você consiga realizar um bom procedimento sem riscos, né? Quais são as técnicas de aplicação do ultrassom? Aqui, gente, eu estou falando só de ultrassom. Então, eu estou falando da técnica só do ultrassom. Quando eu quero aplicar só ultrassom, nenhuma corrente junto, só ultrassom. Eu vou simplesmente limpar a região do meu paciente, programo lá no equipamento, aplico o meio condutor, que é gel de contato neutro ou com ativos. Com ecos acompanha também o gel mega, né, que tem vários princípios ativos para ajudar justamente aí a ativação do metabolismo, aumenta esse metabolismo local. Então, vocês podem estar utilizando tanto gel de contato neutro quanto com ativos. Aplico uma camada sobre o tecido e começo a aplicação somente com o transdutor do equipamento, somente com esse aplicador do ultrassom. É claro que toda a programação, ela já foi feita, né? Então, a gente dá o start, já com o aplicador acoplado no paciente, começa movimentos lentos, movimentos circulares, por toda a região necessária. Aqui tem um vídeo que mostra. Para realizar a modalidade ultrassom e ultrassom associado à corrente alce, lembrando que não precisamos de um eletrodo dispersivo. Os movimentos eles serão realizados lentos, de maneira circular ou em formato de 8, em toda a área de tratamento. Vamos distribuir o tempo necessário para esta região. Aplicamos uma pequena camada de gel e no decorrer da sessão é possível observar que o gel ele vai desidratando. Eu não preciso aplicar uma nova camada de gel. Eu vou pegar um borrifador com água e vou borrifar, auxiliando na reidratação deste gel. Isso também cabe quando o nosso objetivo é realizar a permeação de ativos. Aplicamos uma camada de gel pequena e depois utilizamos o borrifador com água para reidratar o gel. Então, são movimentos circulares ou movimentos em 8 por toda a extensão da região. E o que ela recomenda no vídeo? Quando vocês forem trabalhar com uma alta intensidade ou, enfim, com uma alta potência, mas sempre vocês podem realizar essa técnica também. Principalmente se vocês forem trabalhar com gel com ativos, que às vezes eles desidratam um pouquinho mais rápido, tá? Tenham ao lado um borrifador de água, para que vocês não precisem ficar reaplicando o gel. Conforme o gel vai desidratando, em vez de vocês aplicarem uma nova camada de gel para não deixar aquecer o equipamento,
vocês borrifam água. Então, tá passando em um lado, do lado esquerdo, borrifa a água do lado direito. Mudou, foi com um aplicador para o lado direito, borrifa a água do lado esquerdo. Então, vocês conseguem trabalhar com o borrifador sem precisar ficar parando a terapia e aplicando uma nova camada de gel quando o gel desidrata, porque isso vai depender muito da qualidade do tecido do paciente, da qualidade do gel. Então, dessa forma, vocês vão conseguir trabalhar ali tranquilamente sem aquecer o transdutor, tá bom? Isso a gente falou só de ultrassom. Então, para ultrassom, eu vou precisar só do aplicador de ultrassom e de um meio condutor, seja ele um gel neutro ou um gel com ativos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as correntes em si, as correntes que estão disponibilizadas ali dentro do equipamento EPOS, que são corrente Alce, corrente polarizada e corrente high volt. Como que eu trabalho somente com essas correntes? Através dos canais correspondentes. Então, está ilustrado aí na imagem, ainda está com a figura do EPOS mais antigo, que ele era azul, agora o EPOS ele está rosinha e cinza, mas a imagem dos canais é a mesma. Então, vocês conseguem visualizar que cada conectorzinho desses possui duas cores. Então, o primeiro tem 2 cabinhos laranja e 2 cabinhos pretos, o segundo, 2 cabinhos azul e 2 cabinhos verdes, e assim seguimos. Cada canal possui 2 cabinhos da mesma cor. Então, os 2 cabos laranja é um canal, os 2 cabos pretos, outro canal. Então, se a gente for somar nessas 4 entradas de correntes, nós temos 8 canais disponíveis para trabalhar com o equipamento EPOS, tá? A corrente Alce é possível trabalhar nos 8 canais de saída. Então, você consegue colocar eletrodo em todas as pontinhas desses canais e dispor ali no paciente. Já a corrente polarizada e a corrente high volt só é possível trabalhar no canal 7 e no canal 8, que são os cabinhos correspondentes da cor branca e da cor amarela. Então, sempre que eu for trabalhar com corrente polarizada, será no canal 7 e 8. E sempre que eu for trabalhar na corrente high volt, será no canal 7 e 8. Essas correntes são classificadas em correntes polarizadas e bifásicas. A intensidade da corrente Alce, ela vai chegar a 140 miliamperes. Já a corrente polarizada a 70 miliamperes e a corrente high volt a 300 volts por pico. Como assim umas são bifásicas, outras são polarizadas? Quando a gente vai classificar as correntes, a gente pegar todos os tipos de correntes, tá? Microcorrentes, TENS, FES, ALCE, polarizada, russa. Cada corrente em si tem uma característica diferente. Elas são programadas diferentes, certo? Quando a gente chama de corrente polarizada, ou corrente monofásica, ou corrente direta, nós estamos falando de correntes que ela segue uma única direção. Então, eu saio aqui do positivo, do meu canal, da minha ponta de canal positiva, e vou seguir essa corrente vai ser sempre emitida para o negativo. Ou ela sai do negativo e vai sempre para o positivo. Ou seja, ela é unidirecional. Tá? Ela pode ser tanto positiva ou negativa, mas ela sempre vai seguir para um polo só, ela vai ser unidirecional. Quando eu trabalho com correntes bifásicas, alternadas, despolarizadas, o que isso significa? Que elas ficam alternando de um polo para o outro. Então, ora a corrente está passando do positivo para o negativo, ora está voltando do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. E elas ficam pulando assim a cada ciclo, como está mostrando também no gráfico da imagem. E tanto correntes contínuas quanto correntes que são alternadas, elas podem ser impulsos, elas não precisam ser continuamente o tempo todo emitindo. Elas podem emitir um pouco e para, emite um pouco e para. Então, tanto as bifásicas quanto as alternadas, elas podem ser trabalhadas como correntes pulsadas.
Se a gente for pensar a nível celular, a nível tecidual, nível segmentar e a nível sistêmico, cada corrente, se é uma corrente direta, se é uma corrente pulsada ou se ela é uma corrente alternada, ela vai interferir, ela vai ter ações diferentes a cada nível tecidual, tá? Então, cada corrente tem uma característica específica para isso. Nós vamos começar agora a falar um pouquinho da corrente Alce, que é a nossa corrente de eletroestimulação, tá? Que está ali no equipamento EPS. A corrente Alce, ela tem uma característica muito diferente, que ela pode ser modulada, a frequência portadora. O que seria a frequência portadora? É aquela frequência que já está pré-definida na corrente. Por exemplo, a corrente russa, ela tem 2.500 Hz de frequência. Já a Alce, ela pode ser modulada no sentido de a frequência portadora, ela pode ser 1 kHz ou 4 kHz. Quando eu trabalho com uma frequência de 1 kHz, eu estou trabalhando mais a nível motor, eletroestimulação motora. Quando eu trabalho com 4 kHz, eu já estou trabalhando a nível mais sensorial, uma eletroestimulação sensorial, tá? Quando que eu trabalho a nível motor? Quando eu quero um fortalecimento muscular, quando eu quero uma potencialização da minha musculatura, da minha força. Quando que eu trabalho a nível sensorial? Quando eu quero estimular uma drenagem, quando eu quero promover uma analgesia ou uma eletrolipólise no tecido. Então, eu vou definir a frequência portadora da minha corrente Alce de acordo com o meu objetivo. Ou eu quero 1 kHz ou eu quero 4 kHz de frequência portadora, tá? Automaticamente, se eu trabalho com uma frequência mais baixa, a minha duração de burst, que é o tamanho do pacotinho que eu estou entregando essa energia, ela também vai ser menor. Se eu trabalho com uma frequência mais alta, a duração de burst, que é o pacotinho de entrega dessa frequência, dessa corrente, vai ser maior. Então, se eu escolho 1 kHz de frequência portadora, eu vou escolher um tempo de burst, de duração de burst, de 2 milissegundos. Agora, quando eu escolho uma frequência de 4 kHz, eu vou escolher uma duração de burst de 4 milissegundos. Então, um acompanha o outro. 1 kHz é menor, então a duração de burst é menor. 4 kHz é maior, então a duração de burst dessa corrente é maior, tá? Um outro ajuste que é necessário fazer é referente a modo de entrega dessa corrente. Então, eu já decidi que eu quero, por exemplo, fortalecimento muscular. Então, eu vou escolher 1 kHz de frequência portadora com um burst de 2 milissegundos. Mas, como que eu vou entregar essa corrente para o meu paciente? Eu vou entregar contínua, ou seja, o tempo todo que eu programar vai ficar emitindo essa energia, ou eu vou trabalhar ainda no modo recíproco. O que isso significa? Eu vou ter alternância dos canais. Quando eu coloco os canais ali no meu paciente, os 8 canais, né? Cada canalzinho dentro do mesmo grupo muscular, eu posso escolher se eu vou passar essa energia continuamente, o tempo todo vai estar passando a corrente, ou no modo recíproco, que eu tenho alternância entre os canais. No modo recíproco, primeiro eu trabalho com os canais ímpares, depois eu trabalho com os canais pares, ou eu ainda vou trabalhar no modo síncrono. Isso significa que todos os canais vão contrair ao mesmo tempo. Aonde eu coloquei que está dentro do meu grupo muscular, aquele canal, ele vai fazer a contração ao mesmo tempo. E o sequencial, ele vai aos poucos contraindo de acordo, ou passando a corrente, melhor dizendo, de acordo com os canais. Então, se eu programo no modo sequencial, ele vai caminhar assim. Primeiro passa a corrente no canal 1, 2 e 3, depois passa a corrente no 2, 3 e 4, ou seja, o 1 parou de emitir, depois passa a corrente no 3, 4 e 5, ou seja, o 2 parou de emitir. Então, ele vai transferindo essa energia, essa corrente, sequencialmente por todo o tecido.
Quando que eu uso cada modo, certo? No modo contínuo, eu vou ter a constância, a emissão dessa corrente o tempo todo. Quando que, para um tratamento, eu preciso dessa emissão dessa corrente o tempo todo? Num caso, por exemplo, de eletrolipólise. Eletrolipólise, eu quero que essa corrente ela passe por todo o tempo ali no meu tecido, estimulando o nosso sistema nervoso autônomo simpático para estimular a lipólise, tá? Já o modo recíproco, quando que eu escolho o modo recíproco? Ele vai ter alternância ali entre os canais. Então, por exemplo, quando eu trabalho duas musculaturas que eu não posso contrair ao mesmo tempo, como é o caso do bíceps e o tríceps, porque quando eu contraio o tríceps relaxa. Quando eu contraio o tríceps, o bíceps relaxa. Então, se eu for tentar fazer a contração dos dois ao mesmo tempo, vai causar uma pane ali no sistema e eu posso causar uma lesão no meu paciente. Por quê? Um músculo é agonista e o outro é antagonista. Então, isso não pode acontecer. Então, para facilitar, em vez para que isso não aconteça, eu posso colocar no bíceps o canal 1 e no tríceps o canal 2. Por quê? Primeiro vai contrair no modo recíproco o canal 1, 3, 5 e 7, que são os canais ímpares, e depois vai contrair os canais 2, 4, 6 e 8, que são os canais pares. Então, se você coloca, por exemplo, o 1 no bíceps e o 2 no tríceps, você sabe que primeiro vai contrair o 1 e depois vai contrair o 2. Mas como eu sei qual que é cada canal? É só seguir a ordem que está das cores ali no equipamento. Então, primeiro é o canal laranja, segundo é o canal preto, terceiro é o canal azul, quarto é o canal verde. Então, é só seguir essa ordem que você consegue identificar qual é o número do canal, tá? Agora, no modo síncrono, todos os canais que você colocar vão contrair ao mesmo tempo. Então, se você colocou os 8 canais no paciente, os 8 canais vão contrair ao mesmo tempo. Já no modo sequencial, isso a gente utiliza muito para um fortalecimento de musculaturas específicas que podem ser realizada a contração ao mesmo tempo, né? E no modo sequencial, você utiliza mais para um estímulo de drenagem, né? Então, você vai colocar ali no sentido do sistema linfático para que ele seja acompanhado com essa contração, com esse estímulo de corrente. Então, você vai colocar o canal 1, planta do pé e panturrilha, canal 2, posterior de coxa, canal 3, medial, canal 4, lateral. Ou seja, conforme vai sendo, passando o estímulo da corrente por esses canais, você vai tendo o caminho ali do sistema linfático, então não vai possibilitar ter o retorno venoso desse linfa, tá? Toda vez que eu for trabalhar com o modo pulsado de ciclo de trabalho, que é um tempo on e um tempo off dessa terapia, vai depender muito do condicionamento do meu paciente. Por quê? Se eu deixar no modo contínuo, por exemplo, para um fortalecimento, não é indicado. O modo contínuo a gente vai trabalhar mais com uma analgesia, uma eletrolipólise. Já no modo pulsado, quando eu coloco no modo pulsado, eu vou ter a mesma coisa do ultrassom. Ora, eu estou entregando essa energia, ora, eu não estou entregando essa energia. E aí vai depender muito do condicionamento físico dos meus pacientes. Por quê? Se eu colocar um modo pulsado a 10%, quer dizer que só 10% do tempo que eu precitei, ele vai estar passando essa corrente. Então, é para um paciente que está iniciando a terapia, um paciente sedentário, que não tem condicionamento nenhum. Já no modo de 50%, 75% do tempo passando essa eletroestimulação, já é para um paciente que já tem um bom condicionamento e já posso trabalhar com um pouco mais de tempo ali na terapia. Um outro parâmetro que deve ser modulado é a frequência de modulação. No início eu falei para vocês da frequência portadora, né? Que é modulado, ou 1 kHz ou 4 kHz. Essa frequência portadora eu digo se eu quero trabalhar com estímulo motor ou estímulo sensorial. Já a frequência de modulação, ela está muito relacionada
com as propriedades fisiológicas da fibra muscular, ou seja, quais são as fibras que têm mais atração por aquela corrente devido à frequência programada, tá? Se eu trabalho com uma frequência de 30 Hz a 40 Hz, eu estou trabalhando mais com fibras tônicas, fibras vermelhas, tá? Tem uma velocidade de contração lenta, o tempo de contração é longo. Agora, se eu trabalho com uma frequência de modulação de 80 Hz a 100 Hz, eu já estou trabalhando mais com as fibras brancas, tá? Do tipo 2, que tem uma velocidade de contração rápida, um tempo de contração curto. E se eu for trabalhar com uma frequência ainda mais alta, é só para estimular uma potencialização muscular mesmo para aquele paciente que ele precisa de uma força, de velocidade, tá? Que ele já tem um excelente condicionamento, que ele só precisa ali de uma explosão maior. O que a gente recomenda? No equipamento já está programado, tá, gente? Só para que vocês entendam. Essa frequência de modulação, nós indicamos 50 Hz, que é a frequência padrão para atingir tanto fibras tônicas quanto fibras fásicas. Então, fica ali nas fibras do tipo 2A, fica ali no intermédio, tá? Então, é bem fácil, porque 50 Hz, se você quer trabalhar com fortalecimento, condicionamento, é uma excelente frequência, tá bom? Quando nós vamos ter a contração no paciente, a gente precisa determinar quanto tempo ele vai ficar contraindo, quanto tempo ele vai ficar relaxando. Então, esses são outros parâmetros que devem ser ajustados, que é a rampa de contração. A contração e o relaxamento, ela também vai ser baseada no condicionamento do paciente. Então, para uma contração, para essa contração ser muito similar à contração fisiológica, ela tem que ser ajustada, certo? Ela tem que acompanhar. Então, por exemplo, o tempo rise é o tempo de subida. Eu tô aqui relaxado, e aí eu começo a fazer uma contração, uma flexão aqui de braço. Eu começo a fazer uma flexão. Quanto tempo eu levo para chegar na contração máxima, onde eu consigo ver a contração do meu bíceps maior, né? Essa contração total. Então, esse tempo que eu saí ali do meu relaxamento e fiz essa flexão, essa contração, ele se chama rise, que é subida, tá? O tempo que eu saio do meu repouso para chegar na minha contração. Então, eu tenho que ajustar. Geralmente, para pessoas que são mais sedentários, a gente deixa um tempo de subida um pouquinho maior. Ok, cheguei na minha contração. Quanto tempo eu vou ficar contraindo essa musculatura na minha contração máxima? Isso vai depender muito do condicionamento. Pacientes que têm um condicionamento maior, eu vou deixar por um tempo maior. Pacientes que são sedentários ou não têm condicionamento físico, eu vou deixar por um tempo menor, porque eu não quero fadigar essa musculatura, eu não quero lesionar essa musculatura. Tem que pensar numa contração similar ali à nossa fisiologia, né? Quando a gente está tratando o paciente sem essa terapia da corrente. E decay é a descida, o tempo que eu saí dessa contração máxima e cheguei novamente ao meu relaxamento. O decay sempre é programado de acordo com o rise, que é a subida, tá? E aí chegou o tempo off, que é o meu tempo de relaxamento, meu tempo de repouso. O tempo de repouso, ele está mais relacionado ainda com o condicionamento físico. Por quê? Para o paciente sedentário, o tempo de repouso, a gente indica sempre que seja o dobro do tempo de contração. Já para um paciente que já é mais condicionado, o tempo ele pode ser até igual, mas ele nunca pode ser menor. Então, o tempo de repouso jamais pode ser menor que o tempo de contração. Por quê? Eu preciso desse tempo em off, desse tempo de repouso, para fazer uma despolarização ali, para eu conseguir fazer um relaxamento total ali da minha fibra muscular, para ter uma nova contração, tá? Então, eu preciso desse tempo off, seja ou igual ou maior que o tempo on.
E aí eu preciso somente ajustando esses parâmetros de rampa, frequência, eu ajusto também o tempo de tratamento, né? De 1 a 60 minutos. Geralmente a gente trabalha de 30 minutos, 40 minutos, vai depender muito ali do protocolo em si, né? Se você está fazendo junto com outro procedimento ou não. E aumento a intensidade dessa corrente. A intensidade é o estímulo, é o sensorial da corrente que o paciente vai sentir quando eu aplico a corrente Alce. Esse estímulo, ele não pode gerar dor, tá? Você tem que visualizar a contração, o paciente tem que relatar que está sentindo a corrente, mas se ele sentir dor intensa, isso não está certo, não está correto, tem que diminuir essa intensidade. O que a gente recomenda geralmente é que a corrente Alce ela seja feita também com exercícios. Então, eu estou trabalhando lá com a contração de bíceps, eu coloco um halter, né, na mão e faço essa flexão com o peso. Então, eu estou trabalhando com a eletroestimulação, mas eu também estou trabalhando com exercício resistido, tá? Como que eu disponho, como que eu coloco esses canais no meu paciente para contração correta? E aí a gente tem que observar muito a anatomia do paciente. Do paciente em si, não, né? Basicamente a anatomia corpórea mesmo, porque a musculatura ela segue um padrão, então você tem que acompanhar aquele mesmo músculo. Sempre quando você quiser uma contração, o par de eletrodos, né? O cabinho de duas cores, o cabinho da mesma cor, né? São dois cabinhos da mesma cor, eles têm que ficar dentro do mesmo músculo, ou dentro do mesmo grupo muscular. Um na origem, inserção, ou no ventre, inserção, mas ele tem que estar sempre no mesmo músculo, tá? Para que a gente consiga visualizar a contração. Por exemplo, aqui no abdômen, que tem nessa terceira imagem, tem um eletrodo em cima e um eletrodo embaixo, certo? No reto abdominal. Se eu tivesse colocado ao contrário, um do lado direito e um do lado esquerdo do abdômen, eu não ia ter, do umbigo, eu não ia ter contração nenhuma. Por quê? O canal, ele não tá fechando do mesmo músculo, tá? Então, não vai haver contração. Aqui tem algumas imagens só mostrando como a gente dispõe algumas áreas do corpo. E aqui um vídeo que mostra essa contração, né? E o paciente pode estar contraindo junto ali no abdômen também, fazendo o abdominal. Aqui é muito legal para que vocês percebam que, olha só como que está colocado os canais. Aqui é o canal 1, que é o canal laranja. Tá vendo que a pontinha vermelha dele tá para cima e a pontinha preta dele tá para baixo. E aqui do lado a gente tem o canal preto, que é o segundo, onde a pontinha vermelha está para baixo, a pontinha preta está para cima. Então, essa pontinha para a corrente alce, se é vermelho ou preto, aonde que coloca ela, independente. Desde que os dois cabinhos da mesma cor esteja no mesmo músculo, tá? Porque ela é uma corrente alternada. Então, ora a corrente está passando no sentido da pontinha preta, a hora está passando no sentido vermelho. Então, independente a disposição. Só tem que estar os mesmos cabinhos ali da mesma cor, no mesmo grupo muscular. E aí, quando vem a contração, a gente consegue observar pelo sinal luminoso no equipamento, né? Você pede para que o paciente faça a contração junto para potencializar ainda mais o resultado. Então, tá passando a corrente, contrai junto. Parou de passar a corrente, relaxa. E assim segue. Aqui é uma outra imagem, outro vídeo, que mostra uma contração. Aqui a gente poderia, por exemplo, estar trabalhando com uma caneleira no paciente para que ele estivesse fazendo o exercício também. Aqui um outro estímulo de bíceps. Certo? Então, no equipamento, quando a gente for trabalhar com estímulo muscular, a gente sabe que é a corrente alce e como ela deve ser programada.
Mas a corrente alce, ela também pode ser estimulada a nível sensorial, certo? Para estimular uma drenagem linfática, uma analgesia, para trabalhar com eletrolipólise. Qual que é a diferença? A programação lá da primeira frequência que eu falei para vocês. Em vez de escolher 1 kHz, você escolhe 4 kHz, automaticamente um burst maior de 4 milissegundos. Com a drenagem linfática, vai ser trabalhado no modo sequencial, para uma analgesia e para uma eletrolipólise, no modo sequencial, no modo contínuo, né? Para estar sempre passando o estímulo ali da corrente nesses casos. A frequência de modulação, que lá para corrente alta, para fortalecimento muscular, a gente trabalhou com 50 Hz, que é o padrão. Aqui nós vamos trabalhar para uma drenagem linfática 10 Hz, para uma dor aguda de 100 a 120 Hz, né? Para trabalhar com terapias de comportas da dor. Para dor crônica, de 10 a 30 Hz, porque a gente quer trabalhar com liberação de opioides endógenos, e eletrolipólise de 10 a 30 Hz. Então, essas são as frequências de modulação para cada objetivo terapêutico. A intensidade também vai ser dependente de acordo com o limiar do paciente. Então, o paciente, ele vai também auxiliar na hora de escolher a intensidade correta, tá? A drenagem linfática, ela acontece através da estimulação dos músculos lisos, né, ao redor ali dos vasos linfáticos, por isso que a contração dos músculos ali, estimulado pela corrente alta, tem esse efeito de drenagem. E aí, qual que é a posição correta dos eletrodos, quando eu quero trabalhar com a corrente alta para drenagem? Primeiro que eu vou programar lá naquela frequência que eu falei para vocês, de 10 Hz, né, a frequência de modulação. E aí eu vou dispor os canais assim. Canal 1, planta do pé e panturrilha. Canal 2, posterior de coxa, que é o canal preto, né? Canal 3, que é o azul, lateral de coxa. E canal 4, medial de coxa. E aí eu sigo para o outro membro. Por exemplo, canal 5, que é o rosa, planta do pé. Canal 6, posterior de coxa, que é o cinza. E aí eu vou seguir de um lado com 4 canais e do outro com 4 canais. Assim eu consigo drenar os dois membros ao mesmo tempo. Então, planta do pé e panturrilha, posterior de coxa, lateral e medial. Então, sempre vai contrair 1, 2 e 3, depois 2, 3 e 4, depois 3, 4 e 5, e ele vai seguindo essa sequência. Aqui é só mostrando o que eu já falei para vocês. Quando a gente vai trabalhar com dor aguda, a frequência de modulação tem que ser entre 100 a 120 Hz, porque ela vai trabalhar com comportas da dor. Então, o estímulo da corrente, ele chega antes lá na nossa medula do que o sensorial da dor, inibindo essa passagem da dor para o nosso córtex cerebral. Por isso que essa frequência, ela acaba sendo mais alta, a frequência de modulação. Mas, quando estamos falando de uma dor crônica, que já está instalada, a gente precisa trabalhar com uma frequência menor, de 10 a 30 Hz, para ter a liberação de opioides endógenos, né? Como endorfina, por exemplo, que a gente já produz no nosso corpo, para conseguir controlar essa dor. Então, a frequência é diferente quando eu vou trabalhar com dor crônica, certo? Tem os protocolos também já prontos, tanto de analgesia para dor aguda, quanto analgesia para dor crônica. Como que eu disponho os eletrodos? No caso da alce, na verdade, de qualquer corrente para dor, eu deixo o ponto da dor centralizado e deixo os eletrodos ao redor, né? Então, eu deixo a dor no centro para que a corrente passe e minimize e diminui esse desconforto. Aqui um outro exemplo para uma dor abdominal.
E aqui um exemplo para uma dor lombar. Então, eu deixo os canais, né? Um do lado direito, um do lado esquerdo, para ter a passagem ali dessa corrente, para ter esse estímulo sensorial. Para a corrente Alce, tanto para drenagem, quanto para analgesia e para fortalecimento muscular, o que eu preciso usar? Os canais, os cabinhos e os eletrodos de borracha preto e o gel condutor. Então, eu conecto os cabos no equipamento, conecto os eletrodos na pontinha dos cabos, passo o gel de contato nesses eletrodos e coloco ali no meu paciente. Uma outra técnica que é possível trabalhar com a corrente Alce é a eletrolipólise. A eletrolipólise eu posso tanto trabalhar com os eletrodos de borracha preto ou com a agulha. Então, a gente chama de técnica percutânea com agulha ou transcutânea quando é superficial. A eletrolipólise vai estimular lipólise, certo? Com a agulha, eu faço a introdução dessa agulha direto no tecido adiposo, conecto as pontinhas dos canais nas agulhas para que eu consiga passar essa energia para o tecido adiposo. Eu vou deixar programado de 40 a 60 minutos. Vou trabalhar com uma angulação da agulha de 10 a 15 graus, porque eu quero atingir o tecido de gordura. E vou acompanhar a intensidade de acordo com o limiar do paciente. A angulação a gente pode ser até um pouquinho maior. Na verdade, eu vou fazer uma prega do tecido adiposo, né? E vou introduzir essa agulha. Então, eu vou programar a corrente em 4 kHz, duração de burst 4 milissegundos. Vou programar uma frequência de modulação até 30 Hz. Coloco a agulha no tecido com a cânula. Faço uma introdução dela ali no tecido, faço uma prega e introduzo a agulha. Deixo essa ponta para fazer a prega com a garrinha de jacaré de cada canal. Os canais, gente, os cabinhos são os mesmos que você usa para alce. Só que ele não vai com essa garrinha de jacaré, certo? Ele só vai com um pino. Só que as garrinhas de jacaré vão à parte, vão separadinha. Então, basta você encaixar a garrinha de jacaré ali, correspondente em cada pontinha, e fazer essa introdução da agulha e acoplar essa garrinha, tá? Pode trabalhar também, se você quiser, não quero trabalhar com agulha. Você pode trabalhar, em vez de trabalhar com agulha, você pode colocar os eletrodos de borracha, passar gel, como se você fosse fazer a russa, só que colocar igual a gente colocou a agulha, um do ladinho do outro. Então, ficou um eletrodo de borracha aqui, 1 centímetro de distância, o outro eletrodo de borracha, tá? Certo? Então, a gente entendeu tudo sobre a corrente alça. Agora, a gente vai falar sobre a corrente polarizada. A corrente polarizada, ela faz permeação de ativos, tá? Na corrente polarizada, você vai ter que escolher o polo que você vai utilizar. Ou você quer positivo, ou você quer negativo. Como que eu escolho esse polo? Eu vou escolher de acordo com o produto que eu vou estar utilizando. Se o meu produto tem carga positiva, eu vou trabalhar, colocá-la no meu equipamento positivo. Se o meu produto que eu estou usando, que eu quero permear, é negativo, eu vou colocar no meu equipamento negativo. Como que eu vejo isso? Geralmente nos produtos, tá? Tem que ser um produto específico, um produto que seja um ionto ou que seja para permeação, que seja polarizado. No próprio frasco do produto está identificando polaridade positiva ou polaridade negativa, tá? Então, vocês colocam de acordo com o que o produto está indicando, se é positivo ou se é negativo. Por quê? A gente trabalha com lei de Dufay, iguais se repelem, diferentes se atraem. Então, se você coloca um produto que é positivo embaixo de uma programação positiva, você está
repelindo, você está empurrando esse produto para dentro da célula. Se você colocar um produto que é negativo embaixo de uma polaridade positiva, em vez de empurrar esse produto, ele vai atrair para si. Então, por isso que a gente trabalha sempre com a indicação do produto. O que o produto disse, eu programo no meu equipamento, tá? E também, sempre que você for colocar o produto, tá, como que eu vou usar agora? Lembra que para corrente polarizada, eu falei lá no início que você só usa o canal 7 e o canal 8, que corresponde à cor amarela e à cor branca? Nesse canal, você vai precisar, nesses canais, colocar também a garrinha de jacaré, tanto no pontinho vermelho quanto na pontinha preta, do canal branco e do canal amarelo. Essa garrinha de jacaré, ela se prende em uma plaquinha de metal. Acompanham 4 plaquinhas de metais pequenas. Então, cada pontinha dessa vai em uma plaquinha. E você recobre essa placa com um eletrodo esponja, que ou pode ser cinza ou pode ser verdinho. Esses 4 eletrodos, eles têm que estar úmidos com água, tá? Então, você conectou a garrinha de jacaré na ponta do cabo, conectou a garrinha de jacaré na placa e recobre ainda essa placa com esse eletrodo esponja umedecido. Só que o produto, aonde que vai o produto? O produto, a gente vai umedecer uma gaze ou umedecer um algodão e colocar embaixo de onde estão as pontas vermelhas de cada canal. Então, aqui na imagem está representado tanto o cabo branco quanto o cabo amarelo da pontinha vermelha está no inferior do abdômen. Então, o produto ele está embaixo desses eletrodos, da ponta vermelha. Então, você vai colocar a pontinha vermelha aonde você precisa penetrar esses produtos, né? Colocar o eletrodo que está ali na pontinha vermelha aonde você precisa penetrar esses produtos. Os eletrodos que estão com a pontinha preta, eles servem só como eletrodo dispersivo. Então, eles têm que estar próximo à região para fechar o canal, para fechar campo. Só que não precisa estar com o produto ali e nem na região que você precisa penetrar esse produto. O que precisa penetrar o produto tem que estar com a esponjinha que está com a pontinha vermelha de cada canal, tá? Então, a gente entendeu corrente alça e corrente polarizada. Agora, vamos para a corrente high volt. A corrente high volt é uma corrente exclusiva, assim como a corrente alça, tá? Você não encontra em outras marcas essas correntes. E tem característica muito específica. A corrente high volt, ela trabalha com 2 pulsos de amplitude, alta amplitude, 2 pulsos gêmeos. Então, quando ela entrega energia, ela entrega 2 pulsos gêmeos, tá? Ela vai estimular tanto fibras sensoriais, quanto fibras motoras, quanto fibras nociceptivas. Então, ela vai trabalhar tanto com analgesia, drenagem linfática, quanto com fortalecimento, ou principalmente com cicatrização, tá? Já vou explicar para vocês. Então, quais são as indicações da corrente high volt? Excelente para um pós-operatório cirúrgico imediato, porque ela tem um alto potencial de controle inflamatório daquela região. Ela consegue trabalhar com a redução de edemas, né? Fazer uma drenagem linfática. Cicatrização tecidual, que é excelente, e também proporciona a analgesia. E também faz a eletroporação, que é permeação de ativos para dentro da célula. Certo? O que significa essa eletroporação? Eu expliquei para vocês que a corrente polarizada, ela faz iontoforese. Se você programa lá a polaridade do seu produto no equipamento, você consegue fazer com que esse produto permeie, entre na célula. Com a corrente high volt, através da eletroporação, você não precisa programar uma polaridade específica, porque com essa técnica de eletroporação,
tudo que está ali acima da sua pele vai permear para o tecido. Então, ele abre microporos, tá? Essa corrente, quando ela está passando ali, nessa técnica de eletroporação, ela abre microporos na nossa membrana celular e faz com que o produto ele seja permeado. Assim que eu interrompo a passagem da corrente nessa celular, esses microporos se fecham. Então, por isso que, quando eu for trabalhar com eletroporação, é muito importante uma higienização bem feita nessa região, para que permeie só o que a gente quer, que são ativos, são cosméticos, e não permeie outros bactérias, sujeira que tiver ali no tecido, tá? Então, através dessa técnica de eletroporação, eu consigo fazer uma alteração ali no potencial de membrana, causar ali um estresse biológico na célula e conseguir fazer uma permeação de ativos ali através da nossa bicamada celular, tá? Então, preciso escolher um produto com polaridade? Não precisa. Qualquer produto que estiver ali na superfície da sua pele, você consegue permear. Diferente da corrente polarizada, que precisa de um produto específico, um ionto, um produto polarizado, para conseguir fazer essa permeação. A corrente high volt, ela também faz o controle da dor, assim como a corrente alce, tanto pela terapia da comporta, que eu utilizo uma frequência maior, quanto por liberação de opioides, liberação de endorfina, que eu preseto uma frequência menor. Essa é uma frequência de modulação, tá? A corrente high volt também faz redução de edemas, e eu posso colocar o canal nos linfonodos, onde eu preciso de um estímulo maior, né, de passagem da corrente. A frequência também vai ser uma frequência menor, de 8 a 15 Hz, assim como na corrente alta, a gente usa uma frequência menor para drenagem linfática. Por quê? Vai ter uma estimulação motora, mas é uma estimulação motora leve, só para conseguir fazer um estímulo desse sistema linfático. Aqui são estudos científicos que mostram, né, a eficiência da corrente high volt para a drenagem linfática. E a corrente high volt para o tratamento de reparo tecidual, de cicatrização, que é importantíssimo, e que a gente não tem uma corrente que seja ali dessa forma aplicada, que eu já vou mostrar para vocês como que aplica a corrente high volt. Então, eu vou utilizar uma frequência de 100 a 150 Hz, preciso trabalhar tanto com os eletrodos ativos quanto com o dispersivo, e uma intensidade de 150 a 200 volts. Aqui a gente traz para vocês uma imagem de uma cicatrização de uma ferida, de uma escara, né, lombar, tá? O que era feito? Vocês estão vendo na primeira imagem? Era colocado o canal sobre a lesão estava aberta, tá? Então, a gente umedece gases com um soro fisiológico, deixa a gase bem úmida, porque é esse soro fisiológico que vai fazer a condução dessa energia. Então, eu não vou aplicar gel de contato, eu vou aplicar a gase umedecida e vou aplicar o eletrodo em cima da gase, o eletrodo preto de borracha em cima da gase. E aí, vou colar com a fita, né, para ficar bem fixo ali naquela região. E ao redor, eu vou colocar o eletrodo dispersivo para fechar campo. Por quê? Aqui tá vermelho e aqui tá vermelho, nas duas pontinhas ali que estão na lesão do paciente. Os dois com pontinhas vermelhas são eletrodos ativos. O único que é dispersivo é o que está longe da região, que está com a pontinha preta. Então, eu tenho, geralmente, na corrente high volt, um canal com duas pontas ativas. Então, quando vocês forem trabalhar com o ECOS, que vocês só podem trabalhar no canal 7 e no canal 8,
Não é o mesmo cabo. Não é o mesmo cabo que a alce, não é o mesmo cabo que a polarizada. É um cabo diferente. É um cabo que tem 5 vias. Eles vão ter 2 vias amarelas com pontinhas vermelhas e 2 vias brancas com pontinhas vermelhas. E um cabo cinza que vai servir como eletrodo dispersivo. Então, vocês podem trabalhar tanto passando, aqui está ilustrado como a borracha azul, mas vocês recebem com a borrachinha preta, né? É só o modelo do eletrodo que mudou. Ou vocês aplicam gel de contato no eletrodo, embaixo do eletrodo, e aplicam na região que precisa do tratamento, ou vocês podem fazer dessa forma que eu falei, umedece a gaze com soro fisiológico e coloca esse eletrodo em cima dessa gaze. E deixa ao redor um eletrodo dispersivo que vai ser conectado no cabo único cinza, né, que está junto com esses outros cabinhos aqui. Também tem uma plaquinha maior e uma esponja maior. Geralmente a esponja é rosa e a plaquinha é maior que as outras da corrente polarizada. Então é a mesma coisa. Na pontinha do cabinho cinza conecta a garra de jacaré. Essa garra de jacaré conecta na placa e umedece essa esponja maior e recobre essa placa de metal e deixa a próxima região. De 20 a 30 centímetros de onde estiverem os cabinhos, os eletrodos ativos, tá? Isso a gente está falando só da corrente alce, da corrente high volt. Então, a gente já viu corrente alce polarizada, corrente high volt lá no início ultrassom, certo? Então, esses são os acessórios da corrente high volt. É um cabinho com 5 vias, são 2 cabinhos amarelo, 2 cabinhos brancos e um cinza. Os cabinhos branco e amarelo vão ser conectados nas plaquinhas pretas e o cabinho cinza é conectado na garrinha de jacaré, que é conectado na placa, e a placa é recoberta com a esponjinha umedecida. Certo? Agora, gente, a gente vai começar a falar da terapia combinada e o que isso significa, tá? Então, eu consigo trabalhar com ultrassom e combinar com a corrente alce. Para que eu vou combinar? Tudo que a alce faz, que eu já falei para vocês. Fortalecimento, drenagem linfática, analgesia, eletrolipólise, drenagem linfática. Então, tudo que a alce faz pode ser combinada com ultrassom. Para que eu vou combinar o ultrassom mais a corrente polarizada? Para estimular ainda mais o potencial de permeação de ativos. Só que o produto que estiver utilizando tem que ser polarizado. Para que eu vou combinar o ultrassom mais high volt? Cicatrização, para uma analgesia, para um estímulo de drenagem. Então, eu também consigo trabalhar com a corrente high volt dessa forma, combinando com ultrassom. Quando eu entro lá no meu equipamento e vejo o nome dos protocolos, por exemplo, gordura localizada mais fortalecimento muscular, automaticamente eu já sei que eu estou trabalhando gordura localizada, ultrassom, fortalecimento muscular, corrente alce. Ou quando eu vejo lá, gordura localizada mais drenagem linfática, ultrassom, gordura localizada, e pode ser ou a corrente alce para drenagem ou a corrente high volt para drenagem, tá? Então, sempre que eu estiver trabalhando com terapia combinada e quando eu ligo o equipamento dentro do protocolo tiver assim, gordura localizada, o sinal de mais, um maisinho, mais fortalecimento muscular, mais drenagem, mais analgesia, mais eletrolipólise, eu estou sempre combinando o ultrassom com uma corrente. E quando eu combino o ultrassom com uma corrente, eu vou estar trabalhando com o aplicador do ultrassom, tá? Somente com o aplicador do ultrassom. Então, nos programas pré-programados, eu consigo identificar muito fácil, porque eu tenho o sinal do mais entre uma terapia e outra. Então, eu já sei que, nesse caso, eu não vou usar cabo de eletroestimulação, somente o cabo. Eu vou utilizar o aplicador do ultrassom, tá? Para emitir tanto a corrente quanto o ultrassom. Quando eu programo no modo seleção manual, eu não quero os protocolos pré-programados, eu quero programar sozinha. Eu vou encontrar, assim, sonoforese tridimensional,
que é quando combina ultrassom mais corrente Alce, ou vou encontrar sono-iontoforese, quando eu combino ultrassom mais corrente polarizada, ou ainda sonoeletroporação, quando eu combino ultrassom mais corrente high volt. E aí eu vou programar tanto os parâmetros do ultrassom quanto os parâmetros da corrente, quando eu decido escolher lá, programar no modo seleção manual. Então, em vez de fui lá, coloquei na tela, escolhi o modo seleção manual. No modo seleção manual, eu não vou achar ultrassom mais alce ou ultrassom mais polarizada. Eu vou achar com essa nomenclatura diferente. Sonoforese tridimensional, sono-iontoforese, sonoeletroporação, tá? Agora, gente, nos protocolos pré-programados, como eu já disse, vocês vão achar pelo nome da alteração que você quer tratar. Sempre que tiver o símbolo do mais no meio das duas terapias, é porque você está trabalhando com terapia combinada. E aí você vai usar o transdutor do equipamento, certo? Quando eu trabalho com sonoforese tridimensional, eu sei que é o ultrassom mais a corrente Alce. Quando você escolhe o protocolo, ele aparece para você depois que você seleciona o que você está trabalhando. Se é ultrassom mais Alce, ultrassom mais high volt, ele vai aparecer essa informação para você. Quando você escolher um protocolo que seja sonoforese tridimensional, ultrassom mais Alce, você só precisa utilizar o transdutor do equipamento. Então, você vai lá, aplica o gel, vem com o transdutor e vai estar emitindo ultrassom e corrente Alce no mesmo aplicador, certo? Mas se você escolhe trabalhar com a sono-iontoforese ou escolhe um protocolo que já está programado, que é o ultrassom mais a corrente polarizada, você vai precisar trabalhar com o ultrassom na região que você quer tratar, então você aplica o gel de contato e trabalha com o transdutor, mas você vai ter que colocar um eletrodo dispersivo. E o eletrodo dispersivo, ele é a mesma coisa daquele dispersivo da corrente high volt. É a plaquinha de metal maior, coberto com uma esponjinha maior, umedecida, só que o cabinho, ele vai ser o cabinho único amarelo. E esse cabinho único amarelo, você vai colocar no último canal, que é o canal 8, canal 7, canal 8. Então, esse cabinho amarelo vai conectado ali e vai conectado na plaquinha de metal e na esponjinha umedecida. E vai ficar próximo à região. Isso para trabalhar com ultrassom mais a corrente polarizada. Ou ultrassom mais a corrente high volt, é a mesma coisa. Então, tanto para uma quanto para outra, é necessário trabalhar com o eletrodo dispersivo, mesmo que vocês estejam trabalhando com a terapia combinada, tá saindo a corrente ali no transdutor do equipamento, no aplicador do ultrassom, mas precisa fechar campo. Então, vocês precisam colocar esse eletrodo dispersivo, tanto para polarizada quanto para high volt. Estou trabalhando ultrassom mais alce, não precisa colocar eletrodo, porque ele fecha campo no aplicador do ultrassom. Existe o controle remoto, que geralmente a gente deixa com o paciente para dar o start, stop, né? Aumentar ali a intensidade da corrente, mas não é muito utilizado. Eu, particularmente, prefiro estar ajustando os parâmetros, porque eu consigo ter saber mais, perguntar mais ali para o paciente o que ele está referindo de sensibilidade, tá? Olha só o que eu falei para vocês. Sempre que eu for trabalhar com combinado, vai estar identificado assim no meu equipamento. Fui lá, agora pensando em programação, tá, gente? Já apresentei para vocês tudo de fisiologia e tal, agora vamos pensar em programação. Liguei o equipamento a essa tela que aparece para mim. Quando aparece gordura localizada mais tonificação muscular, eu sei que eu estou trabalhando com terapia combinada. Então, essas duas técnicas vão sair no aplicador do ultrassom, certo? Se eu clicar em gordura localizada e tonificação muscular, eu vou conseguir identificar que é ultrassom mais a corrente Alce. Corrente Alce, eu não preciso colocar o eletrodo dispersivo, certo?
porque ela fecha campo ali no próprio transdutor. Mas vamos supor que eu escolhi o protocolo 3, que é gordura localizada mais iontoforese. Iontoforese, eu sei que eu estou trabalhando com a corrente polarizada. Então, eu vou trabalhar ultrassom mais corrente polarizada. Então, eu preciso usar o eletrodo dispersivo próximo à região de tratamento. Agora, se eu pensar em gordura localizada, que é o quarto protocolo, mais eletroporação, eu sei que eu estou trabalhando com ultrassom, mais a corrente high volt, que a gente viu que faz essa técnica de eletroporação. Então, eu também preciso usar o eletrodo dispersivo próximo à região e aplicar o ultrassom ali, o aplicador do ultrassom que vai estar emitindo o ultrassom mais a corrente, certo? Quando você clica no protocolo, você entra no protocolo, ele aparece qual é a corrente que você está trabalhando. Aqui, por exemplo, no segundo quadro, aqui, eu tenho pós-operatório tardio, ultrassom mais corrente alce. Ou eu tenho ainda embaixo pós-operatório tardio, que é o ultrassom mais a corrente high volt. Com a corrente alce combinado ali com o ultrassom, eu não preciso do eletrodo dispersivo. Mas com a corrente high volt, eu preciso colocar o eletrodo dispersivo. Então, é sempre assim que vocês vão identificando. Ah, é muito difícil, não vou lembrar. Não tem problema, gente. Quando vocês entram dentro do protocolo, ele vai ter um botão info que vocês vão conseguir identificar aqui, ó. Vocês, esse izinho que está ao redor aqui, vocês vão conseguir identificar o que vocês precisam usar para aquela técnica, tá? Se vocês precisam usar qual canal, qual cor de canal, qual gel, então vão ter as informações ali para vocês. Tá tudo pré-definido já tá tudo certo quando a gente pensa em tratamentos pré-programados. A única coisa que você vai ter que aumentar nesses casos é a intensidade da corrente, porque a intensidade do ultrassom já vem programada, mas da corrente é de acordo com o limiar do paciente. Então, você dá o start, quando você escolhe ali, já acoplou tudo bonitinho no paciente, né? Escolheu uma terapia que usa a corrente, deu o start e vai aumentando a intensidade da corrente, né, no canal que você está usando, de acordo com o limiar do paciente, tá? Se você escolheu seleção manual, que é o último ícone que fica lá na tela, né? Você vai caminhando com as flechinhas para o lado, o último vai ser o seleção manual. Quando você coloca no seleção manual, vai aparecer sonoforese tridimensional, que é no ultrassom mais alce, sono-iontoforese, que é ultrassom mais polarizada, sonoeletroporação, ultrassom mais high volt, ou só ultrassom, ou só corrente alce, ou só corrente polarizada, ou só corrente high volt. Só que no modo seleção manual, você tem que programar tudo, tá? Todos os parâmetros que eu fui falando aqui para você, você vai ter que programar. Já no modo pré-programado, a única coisa que tem que ser ajustada é a intensidade da corrente depois que você dá o start. Então, facilita bastante utilizar o programa programado, tá? Um outro diferencial ainda do ECOS é o sistema DUET. O sistema DUET, você consegue trabalhar com a corrente alce em outra região do corpo. Então, vamos supor, eu estou trabalhando só com ultrassom no abdômen. Eu consigo colocar a corrente alce nos membros inferiores. Ah, estou trabalhando ultrassom mais alce no abdômen. Eu consigo colocar nos membros inferiores a corrente alce. Então, mesmo que você trabalhe só ultrassom ou terapia combinada em uma região, na outra região, você consegue trabalhar exclusivamente com a corrente alce, tá? Como terapia secundária. Então, a terapia mandatória que a gente fala é aquela que você está trabalhando com ultrassom. Ultrassom mais corrente ou só ultrassom. E a terapia secundária é a corrente alce, que pode estar em uma outra região do corpo, fazendo um estímulo de drenagem, de analgesia, de fortalecimento. Então, você consegue programar ao mesmo tempo. Como que isso funciona? Vamos supor que você escolheu
trabalhar com sonoforese tridimensional, ultrassom mais corrente alce no abdômen. Você foi lá, tá tudo programado, né? Porque você escolheu um protocolo já pronto. Você só vai conseguir, gente, trabalhar com o sistema DOIT dentro dos protocolos já programados. Então, vamos supor que você escolheu gordura localizada mais corrente alce. Você vem, programa a área, programa um adipômetro, né? A prega cutânea, e escolhe o sistema DOIT. Quando você seleciona o ícone de sistema DOIT, que está representado ali na imagem, você automaticamente vai para uma tela para trabalhar com a corrente alce. Então, ali é possível trabalhar com fortalecimento, com drenagem linfática, com eletrolipólise. Você escolhendo essa terapia secundária, você vai evoluir para aumentar os canais da corrente, a intensidade dos canais da corrente, que você já colocou lá nos membros inferiores. Aumentando os canais da corrente, você pode caminhar com essa flechinha aqui que está representada também. Se você selecionar essa flechinha, você muda para outra tela que está o ultrassom mais a corrente. Então, vamos pensar. Essa primeira tela aqui dos canais, ele está representando os canais de correntes que você colocou lá nos membros inferiores, por exemplo, tá? Então, a intensidade que você está modulando aqui nessa primeira tela é para a intensidade da corrente que está nos eletrodos. Mas a corrente que está no aplicador do ultrassom junto com o ultrassom, como é que eu modulo? Você vem aqui nessa flechinha, caminha para o lado, né? Aí vai aparecer essa segunda tela aqui para você. Nessa segunda tela, você consegue, nas flechinhas amarelas, alterar a intensidade da corrente que está no aplicador do ultrassom. Então, você consegue ficar mudando de uma tela para outra para aumentar a intensidade, tanto da corrente que está no aplicador do ultrassom, quanto da corrente que está nos eletrodos em outra região do corpo, tá? Gente, o ultrassom há contraindicações normais de qualquer recurso, tá? Então, gestantes, aplicação na face, o ECOS não é um equipamento facial, ele é só corporal. Qualquer alteração do sistema venoso, trombose, tromboflebites, a aplicação sobre a área cardíaca não é indicado. Se for trabalhar com pós-operatório, pode trabalhar na lateral, musculaturas ao redor, mas nunca na área cardíaca, tá? A aplicação sobre o tecido cerebral, processo infeccioso, tumores, áreas tratadas, né, após um tratamento de neoplasia, radioterapia, quimioterapia, uma obesidade mórbida, uma obesidade que o paciente está totalmente descompensado com hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, edemas não identificados. Então, assim, a gente sempre segue ali as indicações corretas do equipamento, tá? Mensagem de proteção. O ECOS, ele vai aparecer um X no transdutor, quando o transdutor não estiver acoplado, quando estiver acontecendo alguma coisa ali com o transdutor. Quando ele estiver ok emitindo a energia, ele vai aparecer um transdutor aqui emitindo a energia. E ele pode aparecer esse termômetro aqui na imagem de baixo, que é um excesso de temperatura, tá? Então, o ECOS, ele vai dando mensagens para que vocês saibam como proceder aí na hora da aplicação da técnica. Esse é o menu. Quando você liga o equipamento e clica no ícone menu, ele vai aparecer assim. Esse ícone que tem um corpo aqui é para mostrar as regiões, tanto do ultrassom quanto da corrente, que elas podem ser aplicadas, tá? Se eu seleciono aqui a casinha, que é o botão Home, ele vai lá para as telas de protocolos. E também eu consigo mudar, alterar os idiomas do meu equipamento. Então, para português, espanhol e inglês, tudo ali no botãozinho menu. O equipamento acompanha todos os acessórios e a manutenção dele deve ser feita a cada 12 meses. Ele tem uma garantia de 18 meses, então a primeira manutenção preventiva
você não é cobrado para isso, porque também está dentro da garantia, né? Então, não tem custo para o profissional. Então, só na segunda revisão é que você vai se preocupar com isso. A garantia é por 18 meses corrido e a indicação